Pobres por convicção. É um canto-poema para ser cantado com a conhecidíssima e tão bela música do nosso querido José Afonso. Bairro Negro. Como verificarão, o canto-poema é totalmente distinto do cantado por nosso companheiro José Afonso. Mas é totalmente distinto porque os tempos hoje são outros. E para tempos outros, cantos, poemas outros. Este leva a data, tem a data de 8 de março de 2011. E fica assim: pobres por convicção. Olha os grandes financeiros, chamados mercados, dos povos são os coveiros, o próprio pecado, o próprio pecado. Ai dos ricos de Jesus, que assassinam os povos, sacrificam na cruz velhos e novos. São o poder financeiro que não conhece rivais. Seu Deus é o dinheiro que come os mais. Seu Deus é o dinheiro que come os mais. Dele são os bancos, as igrejas, as religiões e os governos. Nossos filhos, nossas filhas, jamais o podem servir, e ele em suas ilhas há de implodir. Olha os grandes financeiros, chamados mercados, dos povos são os coveiros, o próprio pecado, o próprio pecado. Há povos crucificados, mas quem os crucificou? Todos povos castrados, quem os castrou? Os sacerdotes gestores do Deus poder financeiro e todos os doutores do Deus dinheiro e todos os doutores do Deus dinheiro. Dele são os bancos, as igrejas, as religiões e os governos. Nossos filhos, nossas filhas, jamais o podem servir, e ele em suas ilhas há de implodir. Olha os grandes financeiros, chamados mercados,
dos povos são os coveiros, o próprio pecado, o próprio pecado. Ó povos de toda a terra, quão enganados andais, até matais na guerra filhos e pais. Ou decapitais em vós essa febre pelo dinheiro, ou sois povos sem vós, povos coveiros, ou sois povos sem vós, povos coveiros. Deles são os bancos, as igrejas, as religiões e os governos. Nossos filhos, nossas filhas jamais o podem servir, e ele em suas ilhas há de implodir. Olha os grandes financeiros, chamados mercados, dos povos são os coveiros, o próprio pecado, o próprio pecado. Sois então povo bendito, se pobres por convicção. Ser rico é ser maldito, a maldição. Nossa terra já sem amos, sem Deus as religiões, só gera seres humanos, insurreições. Só gera seres humanos, insurreições. E então todo o pão da terra é o pão nosso, e até Deus Abá é Deus conosco. Nossos filhos, nossas filhas, já bem fora dos mercados, são todos filhos, filhas abençoados. São todos filhos, filhas abençoados. Mas até lá, olha os grandes financeiros, chamados mercados. Dos povos são os coveiros, o próprio pecado, o próprio pecado, o próprio pecado, o próprio